Lula já escolheu novo ministro da Justiça. Lulinha, suspeito no caso da fraude do INSS, deve voltar para a Espanha mesmo investigado pela Polícia Federal. Mais um não de Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias você vai ver agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu Wellington César Lima e Silva como novo ministro da Justiça. Wellington César Lima e Silva é o atual advogado-geral da Petrobras. A informação foi confirmada pelo jornalista Matheus Aleone, da Jovem Pan News. O governo deve oficializar a nomeação até o fim desta semana, por meio de publicação no Diário Oficial da União. Wellington César Lima e Silva é advogado e tem trajetória no serviço público. Ele é considerado um nome de confiança do presidente Lula. No atual mandato, ele ocupou cargos estratégicos no governo. Ele chefiou a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Nessa função, ele prestou assessoria direta ao Palácio do Planalto e participou da análise de medidas do Executivo. Integrantes do governo avaliam que Wellington César Lima e Silva tem trânsito tanto na área técnica quanto no meio político. Aliados políticos e gestores da área de segurança pública chegaram a articular o nome de Chico Lucas, secretário de Segurança do Piauí, como possível sucessor de Ricardo Lewandowski. Antes de deixar o governo, o então ministro Ricardo Lewandowski pediu que a PF investigue Flávio Bolsonaro por associar Lula ao ditador Maduro. Para o deputado Carlos Jordi, isso é uma piada pronta e já dá sinais de que vai começar a censura igual a de 2022. Vamos entender o que aconteceu. O Ministério da Justiça enviou à Polícia Federal um pedido para que seja investigado o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, após uma representação da deputada Dandara Ponantin, do PT de Minas Gerais. A solicitação é para apurar uma publicação nas redes sociais em que Flávio associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao líder venezuelano Nicolás Maduro e menciona o Foro de São Paulo, o que, segundo a deputada, pode configurar crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. O pedido também pede preservação de provas digitais e foi encaminhado à PF para análise e eventual retorno ao gabinete do ministro. Dandara ressaltou que a liberdade de expressão exige responsabilidade. Marcelo Campos, será que essa deputada petista vive e trabalha no Brasil? Vamos aos fatos e ao bom senso. Essa denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro é absurda porque ela tenta transformar opinião política e fatos públicos em crime contra a honra. Não há calúnia quando se fala do que é amplamente conhecido, documentado e assumido pelo próprio presidente da República. O presidente Lula já declarou publicamente que ajudou a criar o Foro de São Paulo com Fidel Castro. Todo mundo já viu. Isso não é interpretação, é uma fala registrada. O Lula também já elogiou Nicolás Maduro em diversas ocasiões. Recebeu o ditador venezuelano com honras de chefe de Estado e chegou a tentar convencer jornalistas de que Maduro não era um sujeito mau, autoritário. Isso tudo também está gravado, publicado e arquivado. As eleições na Venezuela foram questionadas pelo mundo inteiro. Mesmo assim, o governo brasileiro optou por reconhecer o regime, ainda que de forma informal. Mas agora, quando o Brasil reconhece a vice de Maduro, eleita no mesmo processo eleitoral que foi contestado, aí o véu cai de vez, né? Como se não bastasse, o próprio Lula já disse, em tom de brincadeira, ou não, isso a gente nunca vai saber, que não ficou mais experiente, né? Ficou mais maduro. Para qualquer pessoa minimamente informada, a associação está feita aí pelo próprio presidente. Criticar isso não é crime.
Associar Lula a Maduro não é ofensa. É análise política baseada em fatos, discursos e gestos oficiais. Chamar isso de calúnia, difamação ou até mesmo injúria é tentar criminalizar o debate público e impor medo a quem ousa discordar. Liberdade de expressão exige responsabilidade, sim, como disse aí a deputada do PT. Mas o poder também exige maturidade para lidar com críticas. E quando o Estado começa a acionar a Polícia Federal para investigar a opinião política, aí o problema já não é o senador, é a própria democracia. O filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, recebeu mesada de R$300 mil do careca do INSS e já foi comprovado uma viagem a Portugal em que os dois estavam no mesmo avião. Os partidos aliados ao governo conseguiram evitar que ele fosse convocado a depor na CPMI do INSS. Ele passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de fim de ano, sem registros de encontros com o presidente. Lulinha se mudou para a capital espanhola em meados de 2025. Mas diante disso tudo, por que o ministro Alexandre de Moraes não reteve o passaporte dele? Veja a reportagem do Metrópolis. Na mira da Polícia Federal, o filho do presidente Lula vai retornar a Madrid nos próximos dias. Fábio Luiz Lula da Silva passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de fim de ano, sem registro público de encontro com o pai. Lulinha, como é conhecido, deixa o país no momento em que a Polícia Federal investiga a informação de que ele teria negócios com o principal operador do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, o Antônio Carlos Camilo Nunes, o careca do INSS. Um ex-auxiliar do operador contou em depoimento à PF que Lulinha teria recebido R$25 milhões do careca do INSS, além de uma mesada de cerca de R$300 mil. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já confirmou em entrevistas as investigações envolvendo o filho do presidente. O próprio Lula comentou o assunto. Já disse que se o filho fez algo de errado, terá que responder por isso. A bancada do governo no Congresso, contudo, deixou claro que a declaração de Lula foi apenas uma tentativa de se blindar da crise, já que, por orientação do Palácio do Planalto, sua base de apoio no Congresso votou em peso para impedir a CPMI do INSS de investigar o filho do presidente. O Metrópolis revelou que Lulinha e Antônio Carlos viajaram juntos para Portugal, em uma passagem aérea comprada pelo lobista. Mensagens em posse da Polícia Federal revelaram ainda que, em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS instruiu um funcionário a entregar um medicamento no apartamento de Lulinha em São Paulo. O lobista enviou o print do endereço e especificou que a entrega deveria ser feita em nome de Renata Moreira, a esposa de Lulinha. Essa informação foi revelada na coluna de Tássio Lohan. O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, declarou nesta terça-feira que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro insistirá no pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-mandatário. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e recebeu as visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, da filha Laura Bolsonaro e de sua enteada Letícia Firmo. Os advogados estão trabalhando nessa parte para que ele possa ir para aquele lugar onde a lei determina que as pessoas com a condição dele têm que ir, que é uma prisão domiciliar humanitária, declarou Flávio em entrevista à imprensa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta terça-feira o prosseguimento de um novo recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que buscava a reavaliação de sua condenação relacionada aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Mesmo com o trânsito em julgado, os advogados de Bolsonaro pediram que Moraes reconsiderasse decisões anteriores ou, alternativamente, que o novo recurso fosse analisado pelo plenário do STF. A estratégia da defesa inclui a tentativa de fazer prevalecer o voto divergente do ministro Luiz Fux, que durante o julgamento na primeira turma se posicionou pela absolvição do ex-presidente.